Uma dúvida muito frequente aqui nos comentários do canal é sobre como as mulheres lidavam com a menstruação nos séculos passados. Isso porque, apesar de ser algo que faz parte da experiência de vida de mais da metade da população mundial, a menstruação ainda é um tabu. Então nesse vídeo eu vou te provar por A mais B por que aquele professor que falou pra você que as damas de Versalhes deixavam o sangue da menstruação escorrer livremente nos seus caros vestidos de seda estava totalmente delulu da cabeça. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, você está no canal da Modista do Desterro. Ok, você pode até achar que o lance do professor foi muito específico e bastante exagerado, mas a real é que eu recebi vários comentários de seguidores adolescentes e de uma galera que saiu há pouco tempo do ensino médio me relatando que mais de uma vez ouviu esse tipo de comentário e recebeu esse tipo de informação dos professores. E eu nem acho que isso seja má intenção por parte dos professores ou qualquer coisa do tipo, não. Isso é resultado de uma coisa muito maior, isso é um sintoma de algo bem maior. Que é uma longa tradição da cultura ocidental de considerar a menstruação como algo meio mágico, mas também perigoso, alguma coisa sobre a qual não se fala e principalmente não se pesquisa. Ela é um indicativo fisiológico do amadurecimento sexual, mas também visto muitas vezes como uma coisa suja, patológica e até capaz de adoecer outros seres que tivessem contato com o sangue menstrual. Acaba que a menstruação é um tema que fica meio de lado quando se fala sobre os costumes de outras épocas e não é só porque ela é algo que o nosso corpo expele. Se fosse por isso, não haveria toneladas de material sobre os vasos sanitários, por exemplo. E sobre outros hábitos de higiene pessoal, como o banho e a limpeza dos dentes. É porque a menstruação ainda é um tabu. Algo que todo mundo sabe que existe e existiu ao longo dos séculos, mas sobre o qual se evita falar publicamente. Então hoje eu vou tentar corrigir isso com vocês, trazendo informações concretas e corretas baseadas em fontes originais do período e em estudos acadêmicos sobre o assunto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa localizar o tema desse vídeo no tempo e no espaço. Cada povo teve e tem suas próprias crenças e práticas a respeito da menstruação. E seria impossível cobrir todos os continentes sem transformar esse vídeo num amontoado de curiosidades aleatórias. Eu estou optando por trazer aqui apenas uma linha do tempo dos produtos de higiene menstrual dentro da cultura ocidental, ou seja, da Europa. Porque, querendo ou não, nós herdamos muitos desses costumes através da violência colonial. Claro que vocês vão me perguntar sobre os povos indígenas brasileiros. Mas graças ao genocídio promovido pelos colonizadores portugueses e depois diretamente pelo governo brasileiro ou com a conivência das forças governamentais, nós temos pouquíssimos registros da diversidade indígena. E devido à própria violência da colonização, não dá para simplesmente supor que todos os costumes que são praticados hoje pelos povos indígenas brasileiros são os mesmos de 200 ou 300 anos atrás. Além disso, eram milhares de povos indígenas diferentes. E hoje nós ainda temos várias etnias diferentes. Não dá para pensar que povos indígenas são todos iguais, nem que suas práticas culturais são as mesmas. Dito isso, a gente vai começar pela Europa medieval, mais ou menos uns 1.200 anos atrás. Então já aproveita e senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente conhecer um pouco mais sobre a história dos produtos de higiene menstrual. Ok, se você gosta de história, provavelmente esperava que eu fosse começar esse vídeo pela Grécia Antiga. Mas a real é que a medicina medieval herdou muita coisa dos conceitos médicos gregos, inclusive a teoria dos humores, que diz que o corpo humano é formado por 4 humores ou substâncias, e que o excesso ou falta de alguma delas é responsável pelas diversas doenças e até pela nossa personalidade. Um desses 4 humores era o sangue, e quando ele estava muito concentrado no corpo, causaria febres e acessos de raiva, o que poderia ser resolvido drenando o excesso através de sangrias. Acontece que para a medicina medieval, o fato de mulheres em idade reprodutiva sangrarem mensalmente não era um bom sinal, já que isso significaria que tinha sangue demais no corpo e por isso ele tinha que sair por algum lugar. Tanto que os tratados de herbologia medievais trazem várias receitas para cortar o fluxo menstrual, especialmente quando ele era muito intenso e acompanhado de cólicas. Mas esses tratados medievais dificilmente falam de menstruação assim diretamente. Eles costumam usar sinônimos ou até termos em outras línguas, como o grego. Isso porque até falar sobre o assunto dava ruim, já que se atribuía ao sangue menstrual propriedades terríveis,
como azedar o leite, matar a criação e até quebrar espelhos. E é por isso, meus amores, que a gente dificilmente encontra descrições diretas em textos da época sobre como as mulheres lidavam com a menstruação. Fica tudo muito nas entrelinhas, com termos que alguém da época entenderia, mas a gente não. Mas calma, que nem tudo é dissimulado, porque existem sim algumas menções bastante claras à menstruação e às práticas em torno dela, e isso até mesmo em textos religiosos. Como um processo da Inquisição realizado no sul da França nos anos 1300, em que a nobre Beatrice de Planisol é acusada de guardar os panos de linho com a primeira menstruação das filhas com o objetivo de fazer poções. Porque isso é uma coisa muito engraçada quando se fala sobre a ideia de menstruação na Europa medieval. Ao mesmo tempo em que ela era perigosa e ela era tóxica, ela era um ingrediente muito valorizado quando se falava de medicina e de magia popular. No seu depoimento, Beatrice de Planisol confessa que seu objetivo era usar o sangue menstrual das filhas para fazer um filtro de amor, que faria com que os futuros maridos se apaixonassem e fossem bondosos com elas. O manuscrito Aurora Consurgens, Fãs de Angra, Favor Não Tumultuar, que é um tratado de alquimia dos anos 1500, traz a ilustração de uma mulher menstruada no centro de uma roda com os signos do zodíaco. Ela traz na mão um pano vermelho, que os estudiosos do manuscrito acreditam ser uma representação dos paninhos de linho usados durante a menstruação. Eu sei que provavelmente você está se perguntando como é que esses paninhos ficavam no lugar o dia todo. E a resposta para isso vem de um sepultamento na Dinamarca nos anos 900. Heriolfsnes, ou qualquer coisa parecida com isso, não é só um sítio arqueológico, é uma mina de ouro para quem estuda indumentária medieval. Estamos falando de um conjunto de sepultamentos no cemitério de uma igreja, com têxteis muito bem conservados devido às características do solo da região. Um desses achados é um esqueleto feminino que tinha um tipo de absorvente entre as pernas, feito de couro de filhote de foca muito macio. Foram encontrados sinais de que esse pedaço de couro, na verdade, era parte do recheio do absorvente, por assim dizer, e que ele seria encapado com linho, que infelizmente não sobreviveu. A parte de couro também tem sinais de um tipo de corda, que provavelmente seria amarrada na volta do corpo como um biquíni moderno. E as análises químicas mostram a presença de um tipo específico de musgo, que pode ou não ser contaminação do sítio arqueológico, mas que reforça algo que também é sugerido em alguns textos dos séculos seguintes. Que além dos paninhos de linho, algumas mulheres utilizavam materiais de origem vegetal para ajudar na absorção do fluxo menstrual. E talvez também como remédio para os incômodos da menstruação, já que os tratados de medicina da época costumam sugerir que as mulheres sentassem sobre algumas folhas e pós específicos. Um grupo de pesquisadores austríaco recriou esses diferentes formatos de absorventes medievais e fez um vídeo com o resultado dos experimentos. O link está aqui em cima no card e também na descrição. E já que você está aí correndo a tela para salvar o link desse experimento, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e, se você já é um inscrito, considere a possibilidade de contribuir com o nosso trabalho para que a gente possa continuar entregando conteúdo histórico gratuito de qualidade e em língua portuguesa, sempre baseado em pesquisas acadêmicas e sem tirar informações das vozes da nossa cabeça. Basicamente, o principal recurso de higiene menstrual disponível até o século XIX foram os panos de linho. Embora haja alguns pesquisadores que sugerem que as mulheres sangravam livremente em suas roupas, e que por isso podemos encontrar náguas de lã vermelhas a partir do século XVIII, muito disso se baseia em relatos pessoais muito específicos, como o diário de Samuel Pepys, um cronista inglês dos anos 1600. E não dá necessariamente para a gente pegar um ou outro relato de uma situação específica, de um local específico, e a gente extrapolar isso para entender como regra do período, porque isso é uma generalização muito perigosa. E uma das coisas fundamentais da pesquisa histórica é que a gente precisa colocar as coisas em contexto. Tecidos, mesmo aqueles que eram usados para roupa íntima, eram estupidamente caros antes de 1850, quando a industrialização passou a dominar a produção têxtil. Tecidos eram um material tão valorizado que, mesmo entre as pessoas ricas, fazer emendas para aproveitar cada pedacinho do pano e reutilizar tecidos de roupas antigas era uma prática muito comum. As roupas íntimas eram lavadas com frequência, mas as roupas exteriores não. Até o século XVIII, prevalecia a ideia da menstruação como algo sujo e tóxico, natural e necessário, mas que precisava ser escondido da sociedade. Considerando tudo isso de contexto, faz algum sentido que uma dama de Versalhes, nos anos 1600, simplesmente sangrasse livremente nos seus vestidos de seda,
ainda mais considerando que seda pura não pode ser exposta à umidade que ela mancha. Às vezes a gente só precisa usar a droga do raciocínio lógico, sabe? Nos anos 1700 acontece um negócio muito estranho, que é a erotização da menstruação, em especial das relações sexuais durante o período menstrual. E surpreendendo um total de 0 pessoas, é justamente nesse momento que começam a aparecer vários textos descrevendo as mulheres que sangravam livremente nas suas roupas. Todos eles escritos, olha só, quem diria, por homens fetichizando o corpo feminino. Mas todas as outras menções em textos da época insistem no quanto a menstruação precisava ser mantida e vivida de maneira discreta, o que incluía a possibilidade da mulher se recolher de maneira privada quando estivesse sentindo dores e outros incômodos. Inclusive, os tratados médicos desse período começam a dar atenção à periodicidade da menstruação e como as mulheres poderiam prever a descida dela para evitar serem pegas de surpresa e manchar suas roupas em público, o que era considerado não só imoral, mas anti-higiênico pra caramba. Uma das poucas representações visuais que a gente tem da higiene menstrual nessa época é o quadro A Toilette Íntima ou A Rosa Desabrochada. E a gente sabe disso justamente porque as mulheres francesas dessa época costumavam se referir à menstruação com metáforas utilizando o desabrochar de flores, em especial rosas. Isso e o móvel vermelho, uma cor incomum para a época, em contraste com a roupa totalmente branca dela. Os paninhos de linho ainda continuariam sendo usados como material mais acessível a todas as classes sociais, mas encontramos registros de absorvente feitos de flanela de lã que aparentemente continuavam sendo usados com cordinhas ao redor do corpo. Esses costumes começariam a mudar um pouco no século XIX, e essa mudança tem muito a ver com a industrialização e o fato de que as mulheres passaram a trabalhar também fora de casa e não só nela. De uma forma geral, a menstruação tinha um papel muito dúbio na mentalidade da era vitoriana. Ela simbolizava a entrada da menina na vida adulta e sinalizava que ela já estava pronta fisiologicamente para se tornar mãe, assumindo o que era considerado o principal papel feminino no século XIX. Mas, ao mesmo tempo, o corpo feminino era um tabu completo para a medicina vitoriana, de modo que as doenças e peculiaridades das mulheres ainda eram, em sua grande maioria, ignoradas. E tratadas de maneira bem mais próxima da medicina medieval do que da medicina moderna, diga-se de passagem. Foi no século XIX que se solidificou no imaginário a ideia de que, ao ficar menstruada, a mulher ficava doente, não só pelo sangue, mas pela dor e pelo mal-estar. Só que ao mesmo tempo em que essa mulher era considerada doente quando menstruava, rolava uma pressão imensa em cima das trabalhadoras para que elas trabalhassem normalmente nesse período, o que incluía discussões sobre como proteger a roupa e a dignidade dessa mulher em público, algo que está ligado diretamente às várias invenções vitorianas voltadas para a higiene menstrual. Mas menstruação é uma palavra que você não vai encontrar nas fontes vitorianas. Você vai encontrar apenas sanitário ou saúde feminina. E esses objetos eram comprados com toda a discrição, porque apesar de todo mundo saber que mulher menstruava, pegava muito mal você fazer qualquer coisa que te ligasse publicamente à menstruação. Até por isso que é muito difícil mapear de maneira consistente os produtos menstruais que estavam disponíveis no comércio da época. E isso só foi mudar um pouco pra gente no final dos anos 1880, quando algumas empresas começaram a anunciar esses produtos de maneira ainda muito discreta em publicações específicas para o público feminino. Antes disso, o que a gente sabe que as mulheres vitorianas usavam era um tipo de cinto com alças para prender o paninho entre as pernas. No final dos anos 1880, por exemplo, a marca inglesa Hoser anunciava uma cinta-liga que, além de segurar as meias no lugar, já vinha com alças para sustentar os panos menstruais. Em 1896, a Johnson & Johnson lançou as toalhas Listers, que são consideradas o primeiro absorvente descartável comercial feito de gaze e de algodão, que podiam ser usadas com os cintos, como esse da década de 1920, ou com um tipo de calcinha especial que era comercializada como suspensório Southall. Aqui você vê um exemplar original produzido entre 1915 e 1920. Mas por incrível que pareça, mal faz 100 anos que nós temos bons absorventes comerciais disponíveis para as mulheres. As toalhas Kotex da década de 20 eram inspiradas nos panos de celulose usados pelas enfermeiras da Primeira Guerra Mundial e vendidos em caixinhas discretas. Na década de 1930, o Tampax, primeiro modelo de absorvente interno,
ficou disponível no mercado com uma estratégia de publicidade agressiva. No entanto, absorventes internos não foram um sucesso imediato por questões morais. Embora muitos médicos recomendassem os absorventes internos como mais higiênicos, a analogia com o órgão sexual masculino acabou afastando muitas mulheres e os absorventes estilo toalha continuaram sendo a preferência. Em 1937, a atriz e inventora Leona Chalmers patenteou a primeira versão do coletor menstrual, embora já existissem registros anteriores do uso de produtos parecidos. Em 1956, a americana Mary Kenner veio com a ideia genial de colocar o adesivo nas costas da toalha absorvente para fixá-la na calcinha. Mary Kenner também registrou a patente de um cinto sanitário que era regulável e que era pensado para que os absorventes não vazassem sob hipótese alguma. Mas a Mary Kenner era mulher e ela era negra, e é lógico que as invenções dela foram deixadas de lado e foram descartadas como inúteis e desnecessárias por executivos, homens, que dirigiam as companhias responsáveis pela fabricação dos absorventes. Gente, foi só em 1969 que a ideia do absorvente que adere à calcinha foi aproveitada comercialmente, dispensando os cintos de suporte das décadas anteriores. E a empresa responsável por trazer essa bênção ao mercado, a Kleinertz, aproveitou para fazer uma venda casada e lançou uma calcinha com proteção anti-vazamento para ser usada junto com o absorvente deles. Mas apesar de todos esses produtos que começavam a tornar a vida menstrual mais fácil, o simples uso da palavra menstruação continuava sendo um tabu imenso. Mas isso iria mudar nos anos 1980. Em 1985, a atriz Courtney Cox, sim, a Mônica da série Friends, estrelou na TV dos Estados Unidos o primeiro comercial de absorventes da história a usar a palavra menstruação. Para além do choque que deve ter causado em muita gente, esse comercial refletia uma mudança desencadeada pela inclusão de aulas de educação sexual no currículo obrigatório das escolas e também pela transformação da imagem de feminilidade, que cada vez mais se distanciava dos papéis tradicionais. Uma nova ideia de feminilidade na qual o sexo não era mais algo vergonhoso, mas algo desejável, e tudo aquilo que tinha a ver com ele não poderia mais ser um tabu. Mas é claro que essa transformação cultural toda não aconteceu tão rápido quanto parece num vídeo, muito menos no mesmo ritmo e da mesma maneira em todas as regiões do planeta. E embora hoje a publicidade procure enfatizar a questão da liberdade que os absorventes trazem, e que a menstruação não precisa ser um momento de vergonha ou de sofrimento, a verdade é que sim, a menstruação ainda é um problema. Você consegue imaginar alguém ainda ter que usar panos velho durante a menstruação? Isso parece horrível e anacrônico, pois é o que ainda acontece em locais onde as mulheres não conseguem comprar nem os absorventes mais baratos. E a gente não precisa ir para nenhum país pobre de uma região remota do planeta, porque isso ainda acontece aqui no Brasil. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou a única professora de escola pública que teve que comprar absorvente para alunas que ficaram menstruadas na escola e que a família era tão pobre que elas não tinham dinheiro para comprar absorvente, e quando não tinha absorvente elas não podiam ir para as aulas. Nós já andamos bastante desde os paninhos de linho da Idade Média. Na verdade, a gente correu foi uma bela de uma maratona de lá para cá, mas a gente ainda está longe do ideal. Além de aperfeiçoar os produtos existentes, que recentemente se descobriu não serem de fato testados com sangue e terem capacidade de absorção menor do que a anunciada, nós ainda precisamos garantir um mínimo de dignidade para as pessoas que menstruam. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar também o seu comentário e dar uma conferida nestes outros conteúdos sobre história da moda e história dos costumes que nós já temos por aqui.